povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Desejando a você um ótimo dia, desejando a você que hoje você possa bater as suas metas, que hoje você possa ter o seu descanso merecido, que você possa hoje realizar as suas orações com o joelho no chão, com o coração contrito, para que assim Deus te ouça com mais certeza da sua fé. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, colocar toda a nossa energia, toda a nossa fé verdadeira, sempre à disposição de Deus. Precisamos mostrar para Ele que nós somos de verdade, que nossa fé não é frágil. Precisamos mostrar que acreditamos verdadeiramente. E o evangelho de hoje, nesse dia 7, é o evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 23. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, Jesus pergunta para nós. E a pergunta que nós devemos fazer todos os dias: quem é Jesus para nós? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Às vezes eu me pego pensando: meu Deus, será que a imagem que eu tenho de Jesus é a imagem verdadeira? Será que a imagem que eu tenho de Jesus corresponde à realidade? Será que eu vou ser absolvido dos meus pecados ou eu tenho uma imagem totalmente errada? Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, procurar leituras, nos aprimorarmos nos evangelhos. Precisamos fechar os olhos e deixar nosso coração falar, para que assim a gente tenha uma imagem verdadeira de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? O que é que diz o seu coração, a sua consciência? Jesus é aquele que quando nós precisamos, vamos lá, nos abastecemos e depois, quando estamos satisfeitos,
já não procuramos mais? Jesus é aquele que está todos os dias conosco e nós estamos todo dia com Ele? Ou só de vez em quando? Jesus é aquele que a gente considera nosso amigo principal? É aquele que nós consideramos nosso pai, nossa mãe? Quem é Jesus para nós? Cada um tem uma imagem. Se a gente fosse perguntar isso individualmente a cada um ia responder de um jeito. Mas o que vale, meus irmãos e minhas irmãs, é o seu coração, é a sua fé. Jesus compreende tudo, porque ele disse: amai o Senhor teu Deus com todo o teu saber e todo o teu entender. Algumas pessoas entendem mais, outras entendem menos, mas o que vale é que você se entregue totalmente a Jesus. E Ele vai saber se a sua entrega foi verdadeira, foi completa ou foi parcial. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, ser verdadeiramente de Cristo. Não importa se você é simples, se você estudou pouco, se você estudou mais, não importa. O que importa é a sua entrega de coração, de corpo e de alma. E Jesus sabe das nossas necessidades e sabe das nossas limitações. E Jesus pergunta aqui aos discípulos, e o único que responde, tem coragem de responder, é Pedro. Tu és o Filho de Deus, o enviado de Deus. E ele diz: feliz é tu, Pedro, filho de Jonas, que não foi um homem que te disse isso, mas foi revelado pelo próprio Espírito Santo. Foi revelado pelo próprio Deus. Foi Deus que te revelou isso. E vejam, meus irmãos, com uma coisa interessante. Nesse mesmo evangelho, Pedro é levado. Pedro recebe a notícia de Jesus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu erguerei a minha igreja, e o poder do inferno nunca vai derrubá-la. O que tu ligares no céu, tu ligares na terra, será ligado no céu. O que tu desligares na terra, será desligado no céu. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nos preocupemos. O que é que nós estamos ligando aqui na terra? O que é que nós estamos desligando? Nós estamos ainda ligando o pecado, a maldade, a mesquinhez, a falta de misericórdia, a falta de perdão. O que nós estamos ligando? Tudo isso vai ser levado em conta quando nós chegarmos lá. Ou nós estamos fazendo caridade, nós estamos perdoando, nós estamos dando esmola, nós estamos abraçando, estamos dando bons conselhos, estamos sendo um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom empresário. Temos que saber o que é que nós estamos ligando aqui para chegar lá e apresentar a Deus. Qual é o que nós estamos juntando no céu? Temos um tesouro ou estamos começando ainda um tesouro no céu? Precisamos, meus irmãos, precisamos pensar sobre isso. Mas o que eu quero chegar aqui é, veja que Pedro é levado, porque Pedro respondeu certo, Pedro estava em oração, Pedro respondeu que o que agradou a Jesus, a verdade. Mas aí Pedro volta à sua humanidade, Pedro volta a ser igual a nós, um pecador, e diz: não, vou pedir a Deus que não aconteça isso, que Deus te livre disso, que jamais aconteça isso. E Jesus diz o quê? Sai para longe de mim, Satanás. Tu és causa de tropeço, tu és uma pedra no meu caminho. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, se não é o ser humano em sua essência. Quantas vezes nós estamos inspirados, estamos focados, estamos pacientes, estamos perto de Deus, estamos em paz. Mas de repente tudo isso desaparece. Estamos exaltados, estamos raivosos, estamos cheios de pecado. Aí foi Pedro, foi lá em cima e deu uma queda grande. Porque Jesus está dizendo, aqueles que querem atrapalhar os planos de Deus, não são de Deus. Aqueles que querem atrapalhar a sua esposa de ir para o céu, não são de Deus. Aquela esposa que não quer que o marido vá para o céu, não é de Deus. Aquela mãe que prejudica os filhos e deixa os filhos ir para o mau caminho, não é de Deus. Todos aqueles que atrapalham os planos de Deus, Jesus diz, sai de perto de mim, Satanás. Porque quem quer perder as almas é o Satanás, não é Jesus. Então todos aqueles que mesmo rezando, mesmo convertidos,
quando voltam para o pecado, quando voltam para atrasar a vida dos outros, é o próprio Satanás que está ali, colocando as almas na perdição. Vejam como nós somos, o nosso ser humano é. Nós vamos lá em cima, mas às vezes por um detalhe, por uma besteira, por um descuido, por uma falta de vigília e de oração, voltamos a ser pequenos e pecadores. E Jesus diz o quê? Se afasta de mim. Precisamos ter cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, para não sermos esses dois Pedro. É importante que a gente busque sempre ser esse Pedro primeiro, aquele que está com o coração elevado a Deus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, que Deus te abençoe grandemente.